e a nova terra prevista no Evangelho. O que são esses 3 dias de escuridão? O grande castigo, o maior castigo que já se abateu sobre a terra. A beata Ana Maria Taide fala: primeiro, Deus enviará castigo sob forma de guerras e revoluções que trarão muitos males, que será no tempo do anticristo, esses 3 anos e meio de muitas guerras sem o santo sacrifício da missa, e o outro castigo será enviado do céu. Cairá sobre uma terra uma escuridão que durará 3 dias e 3 noites. Nada será visível, e o ar se encherá de pestes. Aqui é uma diferença, porque quando acontecer o sinal, serão 7 dias em que não é mais possível distinguir a noite do dia. Os dois ficarão numa névoa, que não é possível mais saber quando que é noite e que é dia. Nesses 3 dias, realmente só existirá escuridão. Será impossível usar qualquer tipo de dispositivo feito por homem para iluminar durante essa escuridão, exceto as velas bentas. Todo tipo de eletricidade, todo tipo de tecnologia, de nada vai adiantar diante dos 3 dias. Aquele que por curiosidade abrir sua janela para olhar o exterior, ou deixar seu lar, cairá morto instantaneamente. Durante esses 3 dias, todos deverão permanecer com seus lares, rezar o rosário e pedir a misericórdia por Deus. Todos os inimigos da igreja, conhecidos ou não, perecerão sobre a terra durante a escuridão, com exceção de alguns que Deus converterá. Não é mais possível, a situação chega até o grau de domínio do anticristo que não tem mais o que fazer, somente a intervenção de Deus para conseguir resolver, para conseguir acabar com o mal que já dominou o mundo. Como fala, o ar está todo infestado por pestes e mais pestes. Outra mística, Maria Julie, ela fala que durante esses 3 dias de terrível escuridão, o inferno será lançado sobre a terra. Trovões e raios farão morrerem de medo aqueles que não têm fé ou crença no meu poder. Nenhuma janela deverá ser aberta, porque ninguém será capaz de ver a terra e a terrível cor de que ela se revestirá nesses dias de castigo. E Nossa Senhora afirma: durante essa escuridão, os demônios e os perversos se transformarão em figuras mais horrendas. Nuvens vermelhas como sangue moverão através do céu. O estrondo do trovão fará estremecer a terra, e os raios sinistros marcarão o céu fora da estação. A terra tremerá desde a sua fundação. O oceano crescerá. Suas enormes ondas, bramindo, invadirão o continente. Os corpos dos perversos e dos justos cobrirão o chão. 3/4 da população do mundo desaparecerá. 75% do mundo perecerá sobre os 3 dias de escuridão. O céu estará em chamas. A terra se repartirá. Durante esses 3 dias de escuridão, deixem a vela benta iluminar todos os lugares, pois nenhuma outra luz brilhará. Ninguém fora de um abrigo sobreviverá. A terra tremerá como num julgamento, e o medo será grande. Sim, nós ouviremos as orações de seus amigos. Somente as velas bentas ela reforça. Isso é o mais importante, fornecerá luz durante essa terrível escuridão. Uma vela será suficiente para a duração dessa noite de inferno. Nos lares dos perversos e blasfemos, essa vela não acenderá. Então não é algo apenas a vela em si. Não é superstição, é carregar uma vela. É você realmente acreditar, levar uma vida santa, que só a partir disso, desse estado de graça que você estiver, a vela vai se acender. Não adianta uma pessoa fora dos caminhos de Deus, diante do medo, acender a vela benta. Não. A vela só vai acender daqueles que realmente tiverem cultivado a amizade com Deus, aqueles que estiverem próximos em suas vidas de Nossa Senhora, aqueles que realmente estiverem em estado de graças. Só na mão desses justos que a vela se acenderá. São Gaspar do Búfalo. Todos os inimigos da igreja, secretos ou desconhecidos, morrerão sobre a terra durante as trevas universais, com exceção de alguns que Deus converterá. O ar será infectado por demônios que aparecerão sob toda sorte de formas hediondas. Palma Maria Dori Mattarella. Prodígios sobrenaturais aparecerão nos céus. Haverá 3 dias de trevas. Nenhum demônio ficará no inferno. Nenhum demônio ficará no inferno. Sairão para excitar os ímpios e assassinos, ou para desanimar os justos, e causarão a morte de grandes multidões de incrédulos e homens ímpios. Para essa ocasião, o uso de velas bentas só serão iluminadas e preservadas aos católicos que forem fiéis. Todos falam isso. Será o tempo da grande provação. Será o tempo de grande castigo.
tanto para a eliminação dos maus, quanto para a grande prova dos bons. E para concluir, sobre os 3 dias de escuridão, nada melhor do que o Padre Pio. O Padre Pio, ele teve a visão de como seriam os 3 dias de escuridão, como seria esse grande período de tormento, e ele deixou uma carta. Essa carta inteira não tem em português, infelizmente, só tem em espanhol, foi muito difícil de achar, mas é uma preciosidade, que ele fala todo o percurso de como a gente deve se manter preparado para esses tempos. E ele fala: perseverar na oração, para que o adversário não tenha domínio sobre vós. Perseverar na oração. Ele que sempre foi o apóstolo do terço, ele que sempre foi o combatente do rosário, ele ensina: a oração é o caminho para perseverar. Perseverar, porque o juízo de Deus cairá repentinamente, e quando menos esperar, ninguém escapará. Quando você observar o sol, a lua e as estrelas e os céus, e quando aparecerem movimentos alterados e revoltosos, e quando o dia estiver mais curto, prestai atenção, porque o tempo está próximo. Ficai unidos em oração e vigília, porque o anjo de destruição estará passando perto de suas portas. Não sei se vocês viram, mas ontem, nos Estados Unidos, caiu um grande astro de fogo. Então, essa quantidade de astros que estão caindo não é normal. No dia que o Papa foi eleito, o Papa Francisco foi eleito, caiu um meteoro na Rússia e também caiu um meteoro na Argentina. Depois disso, quase assim, com uma frequência muito grande, astros estão caindo por todos os lugares. Isso não é comum, não é frequente. O Padre Pio aqui fala: quando você observar que o movimento dos astros está diferente, os astros não estão conseguindo fazer mais seu movimento uniforme. Eles estão se deslocando, estão saindo fora de sua órbita e atingindo a Terra com frequência. Avisem os homens de todos os lugares, avisem o máximo que vocês conseguirem, pois o castigo não pode se aplacar por mais tempo. Está chegando o grande tempo, mas tenhais confiança. O reino de Deus será glorificado, o nome de Jesus será bendito, e o seu reino depois não terá mais fim. Orai, fazei muita reparação, sede fervorosos nas mortificações, muitas coisas estão em perigos. Rezai. Os homens correm um perigo muito grave, estão se jogando ao inferno, estão se dedicando a diversões, como se vão a um baile de máscaras ou festas do diabo. Então aqui uma advertência do Padre Pio. Quantas vezes não perdemos tempo com festas, não perdemos tempo com divertimentos, que além de ilícitos não nos leva a nada. Agora é o tempo dos tempos finais. A gente não tem tempo para perder com bobagens, com distrações. O Padre Pio fala: oração, reparação e mortificação. É o que nos resta. Muitas coisas estão em perigo. A nossa alma, a alma de nossos familiares, a alma do mundo. Quantas almas, se não tiverem as nossas orações, as nossas penitências, vão ser condenadas, vão para o inferno. Nós temos uma obrigação com nós, mas temos o máximo de pessoas, a gente tem a obrigação de salvar elas, porque a gente não sabe quem que rezou pela nossa conversão. A nossa conversão pode ter sido fruto de alguma oração. A gente não sabe quem estava rezando, se aqui no Brasil, e através dessas penitências, simples penitências, nos salvaram. É igual o relato da Glória Apolo. Um simples camponês, através dele, conseguiu salvar a Glória Apolo. Então, a mesma coisa aconteceu com a gente tem essa obrigação com o próximo, pela caridade. O mundo está tomado pelo pecado. Serão uma série de ações terríveis, mais do que vocês podem imaginar. O juízo de Deus cairá como uma descarga de raios. O povo vive sem Deus e será destruído sem piedade, como os habitantes de Sodoma e Gomorra, desde a antiguidade. Só que a perversidade deles não foi tão grande como dos seres humanos atuais. Imagina como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Aqui o Padre Pio fala: isso não foi nada perto do que o mundo está fazendo hoje. Como será o castigo? Do jeito que Deus castigou Sodoma e Gomorra, vai fazer muito pior agora. Vai ser destruído sem piedade. Só para lembrando, gente, que Sodoma e Gomorra, Sodoma está embaixo do Mar Morto. Para termos noção do tamanho que foi a ira de Deus. O Mar Morto
Bom, o próprio nome diz, lá não existe vida, por causa da grande quantidade de sal. Então não tem vida e nada afunda. Qualquer pessoa que no amor pode pular, não afunda. E nada afunda naquele lugar. E, segundo os estudos, Sodoma está debaixo, Deus não só a destruiu, como sobre ela fez um mar, que é para que ninguém nunca mais pisasse naquele lugar, que ele desaparecesse da face da terra. Então, segundo os estudos, ela está no fundo do Mar Morto. Imagina o nosso tempo, então. Agora, o nosso tempo, se não fosse a Santa Missa e Nossa Senhora, não tinha mar que dava. Mantenham, aí ele começa a falar agora sim dos 3 dias de escuridão. Mantenham as janelas bem fechadas, não olhai para fora. E perceba como que realmente isso é algo verídico, porque como tantos santos de épocas diferentes, sem comunicação um com os outros, todos eles vão falar a mesma coisa. Todos. Independente se é o Padre Pio na Itália, independente se é Santa Idelgarda lá da Idade Média, independente se é o São Gaspar da França, todos eles vão falar a mesma coisa e um não falava com o outro. Realmente, como é um prenúncio de Deus, para que nós tenhamos cuidado. Mantenha as janelas bem fechadas, não olhai para fora. Acendei uma vela benta, que valerá por muitos dias. Rezai o rosário. E fazei atos de amor, que tantos agradam ao coração de Jesus. Rezai com brados, com gritos fortes, de maneira que possa salvar muitas almas. Não saia de casa. Acontecerá um desastre das forças da natureza, e chegará fogo, que vai fazer muita gente morrer de medo. Cuidado com os animais durante esses dias. Se preservai, se esconder, inclusive dos animais. Ninguém atravesse o recinto onde está, e que você não dê nenhum passo para fora. De novo ele fala, cobri cuidadosamente as janelas. Esse será o esconderijo contra a minha ira. E tenhai desconfiança em mim. Você será protegido. Vossa confiança obrigará eu a dar minha ajuda. Eu mostrarei minha misericórdia àqueles que forem fiéis. Nesses tempos será o tempo de castigos terríveis. Meus anjos serão executores desse trabalho. Estejam preparados com as suas espadas. Tenham muito cuidado. Furacões de fogo se derramarão através das nuvens e se estenderão por toda a terra. Uma nuvem interrupta de fogo chegará. Esquentará toda a noite para provar que Deus é o Senhor da criação. Aqueles que estejam em estado de graça, não sucederá mal nenhum. Bastam apenas buscar a proteção de minha mãe, Maria Santíssima. Para que sejais preparados, eu dou as seguintes instruções. Por mais que a noite seja fria, por mais que o vento ruja, continuai as orações, centenas de orações, com sua casa fechada. Tenhai diante de si um crucifixo. Arrependa-se dos seus pecados e peça a proteção de minha mãe, Maria Santíssima. Não se preocupe com os terremotos, que é apenas a cólera de Deus. Não se preocupe com o vento, que traz gases envenenados, que se difundam por toda a terra. Aqueles que sofrerão e morrerão inocentemente serão mártires e estarão comigo em meu reino. Satanás triunfará durante esses 3 dias. O fogo não parará, mas depois desses 3 dias, o sol voltará a brilhar. Os anjos descerão sobre as terras e trarão uma paz espiritual. Um sentimento de imensa gratidão tomará posse sobre todos. Depois disso, esse é o grande castigo que testará e castigará principalmente os terríveis. A ira do meu Pai se derramará sobre o mundo inteiro. Estai avisados. Os pecados do homem se multiplicaram sem medidas, principalmente na igreja. Orgulhos, atividades religiosas indevidas, falta de amor fraterno, indecência no vestir, especialmente nos lugares sagrados. O mundo está cheio de iniquidades. Então, isso só está acontecendo não é por maldade de Deus, pelo contrário, é por nossa maldade. É pelos pecados do homem que se agravam cada vez mais. Sodoma e Gomorra eram terras cheias de pecado, mas nós conseguimos superar dentro do local sagrado. O Padre Pio fala, orgulhos, falsas atividades religiosas, falta de amor fraterno, indecência no vestir.
tudo isso cairá sobre a terra como uma catástrofe. E ele começa a falar: haverá uma grande confusão nesses dias, vocês deverão lutar para conseguirem ficar o máximo que conseguirem perto do coração sagrado de Jesus. Durante esse tempo, ficai firmes, dia após noite. Rezai, 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 oferecei suas orações. Primeiramente, a minha madre, a minha mãe, Maria Santíssima. Quantas vezes o Padre Pio não insiste para estarmos juntos de Nossa Senhora? Quantas vezes no cenáculo ela não fala: se refugiai no meu coração imaculado. Esse é o único caminho. Uma das promessas do cenáculo é que aqueles que realizam os cenáculos, uma das 4 promessas, é que ela vai proteger durante os grandes dias de castigo, os grandes dias de ira que vão se abater sobre a terra. Só o manto dela pode nos salvar. Só ela pode vencer o demônio. Todos os demônios vão sair do inferno. Todos os demônios vão tomar os ares. Os ares vão estar cheios de peste. Como a gente vai conseguir, com toda a nossa fraqueza, enfrentar o mundo que vai ser tomado pelos demônios? Somente com Nossa Senhora. O Padre Pio, ele fala, ele pede várias e várias vezes: pedir, socorrei a Nossa Senhora. Só ela pode dar o auxílio, só ela pode dar proteção, só ela pode dar defesa. Ela é a única que vai conseguir esmagar o demônio nesses dias. Aqueles que ficarem firmes com ela durante esses 3 dias de escuridão serão aqueles que vão sobreviver. Aqueles que estiverem em estado de graça vão conseguir acender suas velas e vão conseguir rezar e perseverar. Mas para estar em estado de graça, é preciso desde já agora fazer nossa união, fazer nossa ligação, fazer nossa entrega, fazer nossa comunhão com Nossa Senhora. Nos entregarmos totalmente a ela, para agora estarmos em estado de graça, para conseguirmos aguentar as grandes provações. Sem ela, não é possível. Sem ela, a gente vai sucumbir. E o Padre Pio fala: rezai muito a minha Mãe Maria Santíssima. A São José é o segundo santo que ele fala para a gente pedir socorro. A São José, a Santa Isabel, São Conrado, São Miguel, São Pedro, Santa Teresa e aos vossos anjos da guarda, que serão seus intercessores. Implorai as suas ajudas. Valentes soldados de Cristo, à sua volta vocês vão ter a luz da Santíssima Trindade para vos proteger. A devastação será grande, muito grande, porque Deus purificará a terra. Esse tempo será breve, mas pensai em que será a vida de amor futura. Pensai que depois desses momentos será uma vida diferente. Meditai e tomai isso como misericórdia de Deus, para mudar o mundo, para mudar os corações. Rogai pela graça, para que sua alma esteja preparada para esses tempos que vêm. E por mais várias e várias vezes, o Padre Pio, ele fala da importância de Nossa Senhora para esses tempos que se aproximam. Ela que vem em diversas circunstâncias, ela que apareceu nesses últimos séculos mais de 250 vezes para nos alertar do que está acontecendo com o mundo, para mostrar como que o mundo está no abismo. Ela que aparece, ela não se cansa. O mundo não ouviu a linfática, ela apareceu em Garamandá e ela continua aparecendo. Ela apareceu na África, ela apareceu na Ásia, ela apareceu no Brasil, em todos os lugares. Se a pessoa não ouve, ela continua aparecendo. Ela é mãe. Ela não quer que a nossa alma se perca. Ela não quer que a humanidade caia no inferno como está caindo. E ela aparece. E ela está disposta a fazer tudo para nos ajudar. Depende da gente, da nossa intenção, da nossa abertura, de seguir a sua mensagem, de ouvir a sua súplica, de oração, reparação e consagração. O tempo que se aproxima é um tempo tenebroso, é um tempo terrível, é o pior dos tempos que